Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora, né, que você assiste essa entrevista. Eu tô aqui com o Matheus Peleteiro, da P55, com o mais novo lançamento de uma nova coleção, né, Matheus? Que é a Poesia 55, com o livro do Dan Fante, Cara a Cara com os Nebulosos Olhos de Deus. Só que, se eu não me engano, esse livro não é uma publicação direta do Dan, né? Ele é uma seleção feita pelo Matheus. Matheus, você poderia falar um pouco mais sobre como você conheceu o Dan, como você veio, né? Teve essa ideia de fazer uma seleção justamente desse autor? Desde o início eu me tornei leitor, lendo Bukowski, a literatura marginal, os beats e tudo mais, na adolescência. E por conta disso eu alimentei nas minhas redes sociais contatos com escritores interessados na mesma área. E nesse caminho, no Facebook, eu conheci Edivaldo Ferreira, que é um tradutor muito bom lá de São Paulo. Ele pesquisa Billy Collins, John Fante, muitos autores, muita poesia. E no dia que Dan faleceu, ele fez um post falando de Dan Fante e traduzindo os poemas dele pela primeira vez. Muita gente que gostava muito de John Fante conheceu ali Dan Fante, viu? Soube a história dele, sobre a obra dele também, que ele escreve sobre o pai. E gostamos muito dos poemas e desde aí a gente ficou pensando na ideia, pois ele tem que ser publicado um dia no Brasil. Isso foi em 2016. E aí a gente foi alimentando isso. Em 2018 ou 2019, eu encontrei a viúva de Dan Fante no Facebook, enviei uma mensagem. A Edivaldo adquiriu os direitos, fez um acordo, pagou um valor e a gente conseguiu o livro, mas não apresentou para nenhuma editora, porque a Edivaldo não tinha muitos contatos na época. Eu falei, vamos segurar isso aí, em algum momento a gente publica. Aí eu fui pensando, bolando essa ideia de coleção de poesia, que eu fico sempre pesquisando autores inéditos no Brasil. Eu gosto de garimpar a literatura assim daqui. Gosto de estar lendo sempre os baianos, sempre os estrangeiros, contemporâneos, portugueses. E aí eu apresentei para André essa ideia de uma coleção com alguns desses autores que eu tenho pesquisado. E Dan Fante foi o que a gente pensou para começar por conta do peso do nome dele, né, do Fante. E, enfim, foi assim. Aí eu fiz essa seleção de 3 livros de Dan Fante, porque é a proposta da coleção. A gente lê alguns livros, faz uma seleção de poemas que a gente acredita que vai chegar bem no Brasil. Foi assim que eu fiz. Os títulos também são retirados de poemas dele. Como assim os títulos? Os títulos dos livros. Não existe o livro sim, Cara não. a Cara com Isso, Cara a Cara é isso, é um dos poemas aqui, né? É um trecho de um poema. Um dos últimos do livro, né? Eu queria falar um pouco mais sobre ele, mas então interessante, isso conecta com a próxima pergunta que eu queria fazer, que era como veio a ideia dessa coleção Poesia 55. Então foi o próprio Dan Fante que deu a ideia, né, para fazer algo assim. Deu a partida, ou você já tinha essa ideia um pouco uma coisa se uniu à outra? Sim, Dan Fante eu tentei antes apresentar para outras editoras. Eu pensei em uma distribuição maior, mas assim, o contato é muito difícil estando aqui na Bahia. Eu preciso conhecer pessoalmente e tal. E eu não tinha esse tempo e esse empenho para fazer isso. E aí eu traduzi outros livros, como Langston Hughes, traduzi Paula Arbona. E quando eu traduzi esses outros, eu pensei, a gente já tem alguns autores e tem outros que eu conheci que ainda são inéditos aqui, então eu posso pensar numa coleção. Dan Fante estava compondo esse leque já, não foi só por ele, mas ele compôs esse leque quando eu comecei a perceber que tinha mais de uma obra pronta. Bom, agora um pouco mais sobre essa coleção ainda, antes de a gente entrar no Fante propriamente dita, né? Eu queria perguntar sobre a proposta dela. Vocês dizem aqui no editorial, que está no final, que ela surge com a contraposição ao hermetismo que subverte a poesia a um mero deleite estético e em desacordo às auditorias, de contagem de sílabas que a restringem ao entretenimento intelectual. Isso. Então tem aí uma animosidade com um certo tipo de poesia. Sim. E eu queria perguntar se essa coleção, ela na verdade, uma proposta que vai para além dessa ideia de tornar a poesia acessível a um público que talvez não tivesse interessado, ou interessante, né? Um público que não tivesse interessado antes. Se ela tem alguma... Se ela vai nesse caminho só, ou se tem outras ideias também que vocês estão trazendo. Sim. Eu gosto muito de apresentar poesia para amigos que não têm relação nenhuma com a literatura. E tanto que eu gosto muito de Diego Moraes, um poeta de Manaus, porque eu coloco ele para qualquer amigo meu do futebol ler, e eles ficam, isso aqui é bom, e querem ler mais e mais. E normalmente isso tem a ver com verso livre, muitas vezes.
E me incomodava porque quem comanda a poesia hoje, para mim, assim, quem, se for ver as grandes editoras, o que está sendo publicado, são acadêmicos que apreciam, eu costumo dizer isso, que lidam com a poesia como um divertimento estético. Eles sentem prazer, tesão em ver o quão difícil foi ser produzido aquilo, em ver quase como algo matemático. Eu sempre falo isso, algo matemático. Enquanto os leitores, as pessoas que podem gostar de poesia em geral, muitas vezes não quer ler poesia por isso, porque não compreende não tem esse deleite estético. Mas, enfim, por questão de preferência e afins. E como eu fui um leitor pego pelo verso livre, através de Bukowski e tal, eu fui gostando de uma poesia mais sofisticada, eventualmente, tudo mais rebuscada. Mas, assim, eu acho que dá para encontrar um equilíbrio entre esses dois. Assim, ver que um poema foi muito bem feito, milimetricamente bem medido, mas continua acessível, continua mantendo o espírito e a alma de uma mensagem, de uma sensação ou uma imagem que o autor quer provocar, sem ser incompreensível, sem ser até compreensível, mas assim, sem ser apreciada, pelo quão difícil foi criar ela, sabe? Quando eu falo de subverter essa ideia, uma ideia é subverter essa ideia de que um poema é bom pelo quão difícil ele foi construído. Então tem a ver com ser sofisticado, ter espírito e ser acessível para todo mundo, para um acadêmico leia e ver valor, e alguém que não lê, tem o costume de ler poesia, lê assim e fala, pô, eu gostei disso aqui, me tocou de alguma maneira. Eu acho que todos esses poemas de Danfante e os próximos que virão também, que fogem dessa estética marginal, desses poemas longos, também tem essa proposta. Bom, isso entra até num ponto que eu já queria falar, mas a minha pergunta é esse divertimento estético que você, enfim, disse que não deve ser, como então, o que você pensa, o seu ideal, Sim. qual deveria ser o que atrai as pessoas à poesia, se não esse divertimento Eu estético? falo de palavras como eu, assim, tem muita gente que se interessa por um divertimento estético, como eu falo, e assim como tem, não sei, eu acho que todo mundo é capaz de se interessar por algo peculiar e singular, estranho aos outros. Mas eu penso, popularmente falando da poesia, que tem a ver com ser contemporâneo. Acho que quando as pessoas veem um vocabulário que tem a ver com contemporâneo usual, mas não arcaico, eles se interessam e que eu acho que todos os poemas que eu estou selecionando têm uma estrutura de. Um amigo estava falando isso, comecei a pensar e concordei que tem um início, meio e fim. Então são poemas que têm um fechamento e que você acaba similar ao conto, com um soco no estômago, como costumam chamar o conto assim. Então eu acho que é algo que você lê e você sente uma porrada eventual pela imagem construída, pela filosofia trazida no poema. E eu não acho que esse tipo de poema é superior a esse acadêmico, mas é o que eu acredito, que eu aprecio e o que eu vejo pega gente como eu e muita gente que não tinha o costume de ler poesia como eu quando descobri a poesia. Bom, isso entra, como eu disse, né, num tema que eu queria a tratar, que é a forma, como já entrando no próprio Danfante, né? Sim. A forma como ele constrói o verso dele e como ele, em que fonte ele bebe para construir ali aquelas imagens, né? Pelo que eu percebi, na poesia dele tem muita de uma visceralidade, como assim? Uma coisa muito crua, muito nua do sentimento e talvez até de um sentimentalismo que ele alimenta ali na vida pessoal dele. Você vê que os poemas dele são sempre de cunho muito pessoal, muitas vezes ele conta até histórias da própria vida. Mas onde eu quero chegar com isso? Isso é uma forma de fazer poesia, uma maneira de fazer poesia que vai contra, né? Acho que poderia até situar nessa tradição um pouco mais acadêmica, embora as duas pessoas que eu penso, né, quando eu penso na forma de fazer poesia, tecnicamente sejam apreciados pelos acadêmicos, mas não sejam eles mesmos acadêmicos, que são o João Cabral de Melo Neto, e, para citar um exemplo do Brasil, né, e o Fernando Pessoa, de Portugal, mas eles têm aquela ideia de uma poesia que não é feita com sentimentalismo, ela é produzida milimetricamente pensada e calculada em cada ponto, né? Então, tanto que o Cabral de Melo Neto ele tem o apelido de poeta engenheiro, né? Justamente pela forma a preocupação exacerbada que ele dá à forma.
E eu diria que essa poesia do Fante está no polo oposto, né? Como você já citou aí, né? Do John Sim, sim, Fante, sim. do Fante, do Bukowski, que é uma poesia mais visceral, que expõe, escancara o sentimento antes de pensar nessa preocupação necessariamente com a forma. Com a forma. Mas eu queria que você expressasse na Sim. sua ideia, né? Se você concorda, né? Com a minha leitura desses poemas e se você acha um mais interessante que o outro, Eu sou enfim. bem avesso a classificações, assim, tipo, ficam perguntando se isso não é, sei lá, se um poeta chegar, um acadêmico falar, não, isso não é poesia, não sei o quê. Eu gosto muito do que Nicanor Parra fez. Ele chegou e falou, então isso tá bom, gente, isso aqui vocês podem chamar de poesia com enters. Então isso aqui é uma não poesia, eu tô publicando não poesia, chamem como vocês quiserem. Aí tem manifesto não poeta, ele fala, eu sou um não poeta, eu escrevo não poesia. Escrevo isso, então eu não sou muito ligado nessa coisa da conceituação. Mas quando você fala de Dan Fante, faz essa conexão do poema visceral com estrutura de histórias, eu penso de onde isso vem de Dan Fante. Para mim, ele é totalmente inspirado em Charles Bukowski mesmo. E isso conecta com o que eu tenho falado sobre tornar a poesia um pouco mais popular e acessível. Eu acho que a poesia está cada vez mais longe do povo, assim, dos leitores, até dos mais ou menos interessados, está se distanciando. E eu acho que Delfante e Bukowski atraem essas pessoas. Tanto que quando o Bukowski começou, ele publicava em muitos jornais e panfletos, enfim, periódicos, e as pessoas diziam, os acadêmicos e os jornais, os críticos diziam que era um lixo, que era um... mas estava todo mundo consumindo, tinha mecânicos lendo poesia, tinha todo tipo de gente lendo poesia fora da universidade, lotava teatros para ler poesia, quem imagina isso, sabe? Então eu acho que Danfante segue um pouco essa linha e eu torço para que na poesia brasileira possa ter um equilíbrio desses dois como introdução, nem que seja como introdução para que cheguem naquela sofisticada, para que possam ter esse deleite estético, compreendendo o deleite estético, chegar nos acadêmicos tendo esse deleite, tendo umas portas de entrada para ir, tipo, o pobre, o médio, sofisticado também, para chegar no João Cabral de Melo Neto e poder absorver todas as nuances dos poemas deles, por exemplo. Eu penso que a gente pode representar essa relação, né, da construção pensada e da visceralidade como uma oposição, mas eu acho que você encontra às vezes em poesia como do Cabral de Melo Neto versos bem específicos e diretos que não necessariamente se atrelem, né? Parte Você dela, acha né? que é parte, sim, Parte dela, alguns, não sim. Eu também, eu concordo. essa ponte eu acho que ela não é tão quanto parecem, talvez a versão das pessoas a lerem certo tipo de poesia venha de um preconceito, né? Mas enfim, toda coisa que vem para quebrar um preconceito vem para um Com bem, certeza, sim. eu acho, na minha visão. Mas realmente, essa é uma visão perspicaz de pensar que esse tipo de poesia possa ser bom para esse fim, porque eu lembro de alguns anos atrás, acho que, enfim, antes da pandemia, é a referência marco temporal que eu tenho, mas que eu via no metrô diversas pessoas, né, sempre lendo Bukowski, comprando e conversando e discutindo. E Quando ele isso foi era cancelado nas redes, ele ficou sem uma porta de entrada, porque ele era uma porta de entrada, sabe? Aí eu tenho ido para muitas escolas e estão levando minha poesia para escolas adotaram no Marista, por exemplo, e eu ouço muito depoimento de os alunos fazem uma oficina de poesia tentando imitar o meu estilo, que é o verso livre, que eles não conheciam. Eles, pô, nunca tinha visto poesia sem rima, sem aquela coisa de amor e dor, resumindo, né? E eu acho que eles têm que ser apresentados esse tipo de poesia, sobretudo esse tipo de poesia, porque aí, você falou do preconceito, então acho que o jovem brasileiro hoje cresce com esse preconceito da poesia como sonetos românticos. Assim. Todo mundo tem ideia que a poesia é só soneto romântico, não foge disso. Aí julgam como brega, julgam como arcaico, como soneto, e é algo que eles assimilam aos pais, sabe? Então, eu acho que tem, pra mim, essa coleção tem um olhar contemporâneo sobre o leitor de poesia. E o leitor de hoje e o que vai se tornar o leitor de poesia do futuro. bom. Eu queria entrar então exatamente nessa relação, como eu citei o Bukowski, né? Sim. Algo que me chamou a atenção, um aspecto que não sei se é fundamental, eu quero ouvir a sua análise em relação a isso, mas uma coisa que eu notei foi que tanto o John Fante, quanto o Dan Fante, quanto o Bukowski, eles estão produzindo essa poesia no solo americano
mas eles são o que a gente pode chamar de imigrantes de segunda geração. Eles são, né, o Bukowski tem um passado, os pais dele eram teuto-americanos, ou seja, eles vinham da Alemanha, né, e os pais, os antepassados do Dan Fante, acho que do John Fante também, eram americanos, e os dois vêm, né, com essa origem, com esse fundo, e de um lugar até um pouco marginalizado na sociedade americana, né? Então, eu não sei se, enfim, foi algo que me veio, né, que eu percebi que eu lembrava dessa história do Bukowski, inclusive, se não me engano, Misto Quente, né? Tem uma história que fala muito dessa relação, desse problema, né, que é um problema nos Estados Unidos. E grandes obras também da cinematografia, né, como o próprio Poderoso Chefão é explicitamente sobre esse problema, né, de uma cultura se desenvolve em outra. Eu queria saber se você vê que isso tem alguma influência na poesia do Dan, ou se, enfim, não sei não, ou se, não sei. Eu não sei a história de John Fante, da origem dele para ir até Dan Fante, mas claramente a questão social está presente em Dan Fante, da vida do pai. Tanto que o pai só foi reconhecido depois da morte, tem vários poemas sobre essa temática aí. O caso eu já sei que tem isso, tem muita. A obra dele, eu acho que a grandeza está grande parte em compreender é, como surge a monstruosidade masculina através do preconceito, da xenofobia, de várias coisas. Eu acho que dá para conectar tudo isso. Talvez chegue como um efeito rebote em Danfante, porque Danfante lia muito no caso. Embora eu não acho que seja uma cópia, porque assim, ele é muito inspirado nele. Mas eu não acho que soa como uma cópia ou como algo assim, porque eu acho que tem uma ternura muito bonita dele, de Dan, que dá um tom diferente aos poemas. Eu acho que a riqueza dele está aí, uma delicadeza com as palavras e um estado de delírio pelas palavras, assim, que eu acho muito bonito, que diferencia ele de Bukowski, que é mais visceral, mais com sangue. Embora seja uma poesia também escrita com sangue, como escreveu Mário Bortoluzzi na Sim, apresentação. no final, Mas, deixa eu ver se enfim, eu resgato, eu é quando acho. ele fala que não acredita em fórmula, acredita em sangue. Isso É isso que também. ele, uma das últimas coisas que ele disse, né? Sim. Mas, enfim, eu acho que é mais uma condição social mesmo, que é o que mais se reflete aí, mais do que de onde ele vem. Eles estão todos no subúrbio da Califórnia, né? E enfim, isso eu pergunto isso porque na obra de Dan Fante uma coisa que aparece de forma interessante é a miséria social na obra dele. Porque ele explica, enfim, você enxerga, já no próprio prefácio já tem elementos disso, de como ele teve que passar por vários subempregos, em situações de miséria mesmo, não tem como falar isso, que, enfim, deu até luz a uma miséria espiritual. Tem um poema que ele encontra um gato de rua e a conversa dele é dizer, olha, a única diferença que tem entre nós é uma máquina de escrever e 10 anos. Porque os dois fomos, o gato ele tinha um corte no olho, né? Aí ele disse, o mesmo fio que cortou você também me cortou. Então ele fala que ele é profundamente cortado e atravessado por essas condições de uma forma que o pai dele, ele cita, ele trabalhava ele era roteirista, né? Numa empresa que ele não gostava, enfim, ele se sentia alienado. E parece que essa alienação também vai, não sei, salpicar um pouco no Dan Fante, que trabalha como um taxista. Só que é engraçado que nele, Como Kafka, como Escriturário. sim, de certo modo sim. Mas a questão é que tem um momento, inclusive, que ele fala assim, eu lembro, que ele tá pilotando o táxi, e aí ele fala que é nesse momento em que ele tá ali as ruas e a cidade que ele se sente bem, de certo modo, porque ele esquece essa condição de... Tem um termo até que tava circulando aí, que é loser, né? Uma pessoa que perdeu na vida, não ganhou, não conseguiu, nenhum dos empreendimentos deu certo. Mas eu queria entender, né, como é que você vê esse fator na obra dele, na poesia, do sofrimento com a Até isso condição eu vejo uma social. identificação com o Bukowski. Eu achei muito interessante você falar do gato, porque eu li esse poema, eu participei da tradução, né? Dei os pitacos com o Antivaldo, e eu não tinha assimilado a questão do gato. O Bukowski tem um conto que é um dos que eu mais gosto, tá no Sobre Gatos em outros livros, que ele fala de um gato que ele constrói bem um cenário, uma região cheia de prédios, ele tá do prédio olhando e tem um gato num beco sem saída. Aí os donos soltam os cachorros para atacar o gato e fica todo mundo na vizinhança olhando, vários homens olhando e ansiosos para ver o cachorro devorar o gato, matar o gato, assim, atacar. São cachorros latindo. E ele falou que tem uns minutos que antecedem essa cena, que é o drama, assim, eles fingindo que vão soltar o cachorro
Aí ele acaba o conto falando: eu e o gato eu me sinto como um gato, lutando contra toda a humanidade. Falando sobre a monstruosidade da humanidade, né? E Dan Fante acabou falando de uma maneira parecida nesse Parecida, né? poema aí. Sim. Engraçado Então, essa. volta isso de estarem no subúrbio, de estarem à margem. Eu acho que literatura marginal com eles era associado a algo da rua, algo Boêmio. pobre, boêmio, e hoje a literatura marginal está sendo associada a algo relacionado a grupos minoritários. Então, os gays estão à margem, até as mulheres estão à margem, e isso tem mudado, mas eu acho que esse elemento marginal, como se compreendia na época deles, é o que dá o tom da obra deles, é o que dá a grandeza e o que traz empatia pelas obras deles também, porque a gente entende como se formam essas pessoas. Né? Eu gosto muito de ver o lado escroto desses poemas, de todos eles, de Bukowski e de Dan Fante, porque a gente vê, eu falo que os dois, para mim, são meninos tentando parecer homens, querendo amor, querendo atenção, querendo carentes, e eles estão ali posando de mal, com o coração sangrando e escrevendo poemas bonitos e histórias como se eles fossem os grandes homens que eles queriam ser para serem amados por um momento. Eu acho que eles têm isso em comum. Tem um poema que aos 45 anos ele volta a morar com a mãe, né? E todas os enrolares disso. Fala para escrever. Algo assim. Pare, vai arrumar um emprego. É uma coisa... Impossível não rir, cara. Ainda gritou Bahia. Engraçado, enfim. Mas voltando ao tema. E isso, né? Tudo vai desenrolar, né, com o vício, com as drogas, com as mulheres. Ele se casa, se separa 3 vezes, né? Sim, realmente, acho que a gente pode dizer que tem uma inocência. Mas já encaminhando até, né, pro fim, em face de todas essas face de toda essa dimensão ruim, né, e do vício, das drogas, acho que até das apostas, não lembro se ele menciona isso no livro, mas os problemas que ele tinha, né, ele no final, mais para os últimos poemas, não sei se foi proposital isso, né, começa... Enfim, com uma coisa mais aberta, e no final, no meio ele já está um pouco mais resolvido, né? Ele vai morar com a mãe, mas ele começa a escrever e já explica do método da escrita dele, como ele consegue transformar disso em um ofício. Mas no final ele vai falar justamente, né, esse verso em que ele está cara a cara com os nebulosos olhos de Deus. E aí já vai para uma coisa até um pouco mais mística, religiosa, não sei se religiosa, né, mas enfim, espiritual no final. E eu queria perguntar para você, que é mais familiarizado com a obra, né, que eu fiquei bem curioso, porque só teve acho que 1 ou 2 poemas que o nome de Deus aparece, mas o que seria esse Deus do Dan Fante, que ele está citando lá no final? O que você pensa? Eu acho que ele fala desse Deus de diferentes maneiras, como algo aproximado. Eu acho que nesse momento que ele dá o título ao livro, ele fala com algo que se aproxima da morte. Ele também fala de Deus como amor, e ele fala de Deus como não é algo relacionado à morte, como a literatura. Ele fala que o Deus dele é de literatura, ele dá a entender em alguns poemas isso. Então, eu não sei, eu acho que ele usa Deus como um recurso literário mesmo. Mais do que algo... como um recurso literário para expressar a grandeza ou expressar o mistério. Bom, Cara a Cara com os Nebulosos Olhos de Deus é um livro escrito por Dan Fante. Tradução de Edivaldo Ferreira. Isso, eu ia mencionar aqui, né? Você foi o organizador, Matheus, e o tradutor foi Edivaldo Ferreira. Já está disponível à venda pela P55, nas livrarias de Salvador, não sei se em outros lugares. Dá para comprar pela internet também, mano? Dá para comprar pela internet, sim, e em breve terá alguma distribuição nas livrarias de Salvador, mas ainda não sei quais serão. É com o André Portugal, o editor. Bom, tudo bem, então... É isso, gente. Obrigado por assistirem até aqui. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado pela atenção com a obra. É isso, gente. Valeu e até mais. Valeu demais. Obrigado, Matheus.